Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar do esquema de uma dissertação para concursos. Vamos começar a analisar a busca do ponto de vista. Por que a gente vai falar primeiramente do ponto de vista? O ponto de vista é a parte mais importante de uma dissertação, porque é ela que vai ser a alma de seu texto. Agora, como é que a gente vai fazer para conseguir encontrar o ponto de vista? Gente, primeiro, toda a prova vai ter um tema. Eles vão centralizar a sua análise num tema. Agora, vai partir de você como você vai cadenciar essa análise, a análise desse tema. Então vamos ver essa parte agora, análise do tema. Todo tema, tá, ele apresenta uma ideia fixa. O conselho que eu dou é que você perceba essa ideia fixa. Como é que faz para perceber? Faça uma leitura bem simples, bem rápida, tá? E vai direto naquilo que você acha que ele está te mostrando. Depois disso, vá aos textos de base. Toda a prova de redação apresenta textos que sejam embasados naquele tema. Isso é feito para que você tenha argumentos já solidificados, certo? Veja que esse tema já é algo corrente da nossa sociedade e assim, você duele com ele, ou seja, questione aqueles textos de base, questione aqueles textos que são dados em cima desse tema. Então, para nós que estamos buscando o tema, tentando entender o tema, a gente tem que fazer o seguinte, ler o tema, captar essa mensagem primordial, certo? Esse detalhe inicial, depois compará-los com os textos que estão sendo dados para vocês. Por que é para fazer isso? Simples, é para a gente ver quais foram as análises que os outros autores já fizeram, para que a gente não fique batendo na mesma tecla. Ou então concordar com aquilo e partir para uma análise mais solidificada, uma análise mais sua. Então, não deixe de fazer essa comparação com as outras análises que estão sendo te dadas. Por que fazer essa comparação? A gente vai ver o seguinte, a gente vai ter o tema e esses textos de base podem ou não concordar com a ideia daquele tema. Então, a gente tem que ver qual lado que a gente acha melhor seguir. Ou concordar, ou discordar. Aí a gente vai captar essa mensagem e vai captar esses novos argumentos a partir dos textos. Claro, o conselho que eu te dou nesse ponto é que você não repita esses argumentos que já estão sendo dados. Por quê? Senão vai mostrar que você não tem capacidade de raciocínio, que você é meramente um reprodutor de conceitos. E isso para um tema, na escrita de uma redação, é algo muito ruim para a gente. Então o conselho que eu dou, de novo, uma vez mais, tá? Pega o tema, analisa o tema, compare com os textos, tá? Faça essa comparação, veja qual é o lado positivo, qual é o lado negativo, mostre esse seu discernimento e, claro, se baseie somente num lado. Ou você está contra ou você está a favor. Sempre. Não pode ficar em cima do muro. Ah, está assim ou está assado. Não, não pode. Ou está a favor ou está contra. Sempre. Então agora, vamos para essa nova parte. A busca pela frase que expressa o sentido do tema. Como é que a gente faz para buscar essa frase, tá, que expressa o sentido do tema? A priori, o conselho que eu dou é usar sinônimos. Ou seja, você pegue o tema, não modifique muito ele, tá? E use sinônimos daquela ideia, porque isso remete à essência do tema. Se você já tem aquela capacidade nata de buscar essa essência, o conselho que eu dou aí é usar essa primeira frase que tenha vindo à sua cabeça. Por que fazer isso? Gente, a escrita é algo muito íntimo, é algo muito próprio da gente. Toda vez que a gente vai escrever, a gente está usando algo que é nosso, algo que é ligado à nossa índole, à nossa percepção, ao nosso jeito de encarar o mundo. Então o tema, ele vai dar uma espinafrada na gente, ele vai dar esse toque na gente, e a gente não pode deixar de usar esse toque, usar esse conceito, essa primeira imagem que a gente teve, na hora de escrever. Então, toda vez que você for buscar essa frase que expressa o sentido do tema, use aquilo que tem vindo primeiro para você. Agora, não se preocupe, tá? Não se preocupe se você achou a sua ideia ruim, porque você depois vai melhorando-a, tá? Você vai colocando novas ideias em cima dela, você está começando a escrever, as ideias vão aparecendo. Então, não se preocupem se você não está tendo essa ideia, você acha que a tua ideia não está tão boa, você queria algo mais de você. Não se preocupe, ela vai se melhorando no decorrer da escrita. Então, a frase que vai expressar, tá? Ela pode ser ruim no começo, ela pode ser muito boa, mas não se preocupe se ela for ruim, ela vai melhorando. Então vamos ver agora o surgimento desse ponto de vista. Gente, olha só, a gente buscou essa frase que expressa o sentido do tema, correto? Ela, como eu disse anteriormente, é algo nato, é algo nosso, é algo que vem da nossa intimidade com a ideia, com a suposição, com o pensamento.
Essa é a frase, essa é a ideia que você vai defender durante toda a tua redação. Então, a partir de agora, o que a gente fez criar foi o nosso ponto de vista, aquilo que a gente vai defender com unhas e dentes e bons argumentos na hora da escrita. Gente, vamos ver agora o depoimento de um roteirista sobre o surgimento de uma ideia. Você pode ter uma ideia caminhando pela rua, você pode ter uma ideia enquanto você realmente está maquinando, está na frente do computador, assim, procurando tirar algo interessante, mas ela não tem um formato exato para você chegar até ela, não existe uma fórmula, né, da ideia. E se existe, alguém está segurando muito bem ela e não está liberando para ninguém, porque é definitivamente algo para guardar 7 chaves. Para você chegar a um insight interessante, você tem que ter 90% de transpiração para 10% de inspiração. O que quer dizer isso? A inspiração é apenas um ponto específico, né? São os 10%, é algo assim que vai vir, sei lá, do céu, da onde e tal. É aquele insight, aquele momento de iluminação que você realmente tem alguma coisa brilhante a comunicar. Mas para você chegar nesses 10%, você tem que ter 90% de transpiração, que é você batalhar bastante, é você escrever muito. Muitas vezes se diz o seguinte, assim, que o melhor trabalho, os melhores autores, são aqueles que têm um bom lixo, que seria assim... Ele joga muita coisa no lixo, muita coisa que ele refuta, que ele não acha que seja interessante, porque é aqueles 10% que vão valer a pena. Mas para chegar nesses 10% ele batalhou muito, ele jogou muita coisa fora porque achou que não prestava. Então é preciso se esforçar bastante, assim, não adianta simplesmente achar que a ideia vai chegar pura e simples, que você vai ter um lampejo no meio da rua que vai baixar aquela luz e você vai chegar a algo interessante, inusitado. Qualquer discurso que você tenha em comunicação de massa, ou mesmo em comunicação interpessoal, você muitas vezes vai querer que a pessoa se motive a fazer algo. Para motivar essa pessoa a fazer alguma coisa, você tem que ter um bom argumento e é o último estágio da comunicação, né? Você não pode chegar para uma pessoa tentando convencê-la antes de qualquer coisa. Você tem que dar argumentos, motivos para que ela se convença e aí você consegue formar essa cadeia que é o AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. É uma reação em cadeia. Fazendo ela de uma forma bem competente, você está bem assegurado de que você vai ter uma comunicação eficaz. E aí, gente? Gostaram do comentário do roteirista? Espero que ele já tenha dado uma luz sobre o processo criativo que todo autor tem. Agora, gente, vamos ver como é que a gente vai trabalhar os argumentos, como é que os argumentos serão criados em cima do ponto de vista. Agora, qual é a verdadeira função dos argumentos? Como a gente já estipulou o nosso ponto de vista, aquilo que a gente vai defender, a alma do nosso texto, ou melhor, aquilo que o nosso leitor vai ter que perceber na decorrência do nosso texto, o argumento vai servir como ponto, tá? Com uma lucidez do texto em fazer com que o leitor perceba esse ponto de vista. Uma outra análise para a gente entender o argumento. O argumento é a nossa estrutura de defesa do ponto de vista, daquilo que é nosso, daquilo que é a alma do texto, o núcleo do texto. Então os argumentos, em uma imagem mais biológica, vão ser os termos que vão fazer o ponto de vista respirar. Serão a mitocôndria, olha o que eu acabei de falar, será a mitocôndria desse núcleo textual. Por que eu estou falando dessa maneira? A gente tem que ver o seguinte, o argumento ele vai ser a luz que o nosso leitor vai ter para entender o nosso ponto de vista. O ponto de vista tem que ser defendido com unhas e dentes. Então os argumentos, a criação dos argumentos tem que remeter à essência do nosso texto. Agora, como é que vai fazer para se criar esses argumentos? Use algumas ideias que você está percebendo daquilo. Use até também história de sua vida. A biografia não é um elemento ruim para se criar um texto. Claro, eles só não podem remeter a você especificamente. Tente usar uma análise mais generalizada, mais ampla, em certos casos até batendo no senso comum, tá? O que é o senso comum? Essa análise que todos nós teremos sobre um certo conceito. Um exemplo de senso comum. Se eu pedir para vocês pensarem numa sociedade capitalista, obviamente todo mundo vai pensar nos Estados Unidos da América. Então, use o senso comum, tá? Como ponto de apoio para você escrever. Porém, não somente use o senso comum, você também tem que questioná-lo. Senão, a gente vai estar batendo de novo naquele problema de estar reproduzindo o pensamento e não estar mostrando algo que é nosso. Esse é um detalhe importante na hora da gente escrever. A gente tem que mostrar algo que é nosso. Podemos usar o senso comum? À vontade, podemos usar à vontade. Porém, a gente tem que mostrar uma coisa que é nossa. E o argumento vai ser esse detalhe que vai mostrar esse núcleo de ideia, esse núcleo do pensamento, esse núcleo da redação, tá? E que é algo nosso. Agora, vamos entender a criação da linha de raciocínio.
a gente não pode deixar de perceber que criar argumentos é um trabalho semelhante a buscar aquela frase que expressa o sentido do tema. Agora, a gente tem que adequar os nossos argumentos para expressar ainda melhor a nossa ideia. Vamos supor que o argumento 1 somado ao argumento 2 seja pior, tá, do que se a gente fizesse a análise primeiro do argumento 2 para depois colocar o argumento 1. Por que eu estou falando dessa ordem? Argumento 1, argumento 2, argumento 2, argumento 1. Isso aqui é apenas um exemplo. Entenda que argumento 2 seja a segunda ideia que você teve daquele ponto de vista e argumento 1 foi a primeira ideia que você teve daquele ponto de vista. Analise junto comigo assim. Agora, voltando ao que a gente estava falando, vamos supor que se eu ordenasse o argumento 2 primeiro, antes do argumento 1, certo? Se a gente criasse uma redação com essa estrutura, ficasse melhor do que se a gente fizesse a inversão. Se a gente fizesse essa ordem, tá? A defesa do nosso ponto de vista, tá? Ficaria melhor do que se a gente seguisse esse argumento 1 mais argumento 2. Claro, aí vem um pouco mais de um senso crítico nosso. O que é o senso crítico? Aquela análise, aquele sentimento em que a gente acha que a coisa está boa ou não, certo? Às vezes você preparou um arroz, vamos supor, e o arroz não ficou legal, aí você, vou fazer outro. Se você vai escrever um poema, pô, esse poema não ficou legal, vou fazer outro. Ah, se você pensou em algum outro detalhe que ficou ruim ou não, certo? Você vai partir para frente, se você vai gostar daquilo ou não, isso é senso crítico, certo? O senso crítico é um ponto de apoio para a gente, na hora de estar criando essa estrutura, essa linha de raciocínio. Linha de raciocínio é sequência da ideia. Então a gente está falando agora de linha de raciocínio. Gente, como é que faz para criar essa linha de raciocínio? Simples, vendo esses elementos que vão se somar para defender o nosso ponto de vista. Agora vamos falar da produção escrita. Como é que a gente vai escrever o nosso texto? Como é que a gente vai estruturar o nosso texto? Gente, o parágrafo de introdução é o primeiro contato que o leitor tem com o seu texto, tem com a ideia defendida. O título em si apenas dá uma mensagem, uma breve mensagem sobre o que você vai defender, sobre o que você vai apresentar. Porém, é o primeiro parágrafo que vai dizer ao leitor se o seu texto vai ser legal ou não. Por isso, todo cuidado ao produzir esse parágrafo. Por ele ser o primeiro contato, ele tem que mostrar a essência do seu texto. Agora, como é que a gente vai fazer para criar esse parágrafo de introdução? Como é que se cria o parágrafo de introdução? Lembra daquela frase que a gente buscou para expressar o tema? É agora que a gente vai usá-la, tá? É nesse momento, é agora, no parágrafo de introdução, que a gente vai colocar a frase que indica o tema. Por que vai ser agora? Já que a gente fez aqui trabalho de sinonímia e a gente encontrou essa frase que expressa bem o nosso tema, certo? Vai ser ela que também vai mostrar o ponto de vista para o leitor, ou vai mostrar um princípio, vai abrir as portas da percepção para se buscar esse ponto de vista. Então, buscando aquela frase, tá? Aquela frase que expressa o tema, coloque agora no parágrafo de introdução. Por quê? O leitor vai estar sendo apresentado ao tema, tá? A ideia primordial do tema e o seu texto vai estar adequado para as bancas, tá? Para as grandes bancas, ao tema que se pede. Então tá aí o conselho, para a gente não ter essa ideia de que fugiu do tema ou não ter esse medo de que fugiu do tema ou não, pega aquela frase que expressa o tema, tá? Aquela frase que você criou, que expressa o tema, e ponha no parágrafo de introdução. Faça uma breve análise, olha o que eu acabei de falar, faça uma breve análise sobre essa frase, uma análise semelhante ao que você usou para criar os argumentos e depois termine o parágrafo. Agora, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai perceber se esse parágrafo de introdução tá bom ou não? Qual é o melhor tipo de parágrafo de introdução? Aqui, claro, fazendo uma remessa aos grandes escritores, ao que os grandes escritores já falaram, para eles, o parágrafo de introdução tem que mostrar uma frase que seja forte, a frase que expressa o tema, tá? Uma frase que seja forte. E esse parágrafo de introdução já tem que dar um princípio de ideia da finalização que você vai ter. Professor, princípio da ideia da finalização? Pois é, princípio da ideia da finalização. Por quê? Assim o leitor vai ter uma dúvida, ele vai se sentir curioso para saber como é que chegou naquela análise, como chegou no fim daquela análise. Então, um bom parágrafo de introdução, aquele parágrafo porretão, tá? Ele tem essa frase que expressa o tema, certo? Uma breve análise e o princípio da finalização. É dessa maneira que a gente vai ver que o nosso texto instigou o leitor, não fugiu do tema, ele vai querer saber como é que você fez aquela análise, como é que você chegou àquele pensamento, e daí a sua redação vai ter
uma nota que seja condizente à superioridade. Então, gente, não deixe de fazer um trabalho de percepção sobre isso. Coloque a frase que expressa o tema, faça uma breve análise e já nessa breve análise mostre, tá? Coloque uma sentença que já indica a finalização. Como é que a gente vai fazer para indicar essa finalização? Usando verbos que demonstrem afirmação. Ah, ele é a única esperança que existe para o mundo. Você vê, esse ele é afirma, tá? Dá uma única certeza. Essa única certeza mostra que você tem controle total sobre seus argumentos, sobre a sua ideia e sobre essa sua opinião. Olha o que eu acabei de falar. Opinião, tá? O texto argumentativo, ele não deixa de ter esse lado opinativo. Não esconda, tá? Não deixe de demonstrar essa opinião. Claro, existe um modelo subjetivo de escrita, existe um modelo objetivo de escrita. Vai depender do que a banca precise. Querendo ou não, todo texto dissertativo tem esse lado de opinião. Por isso, eu peço, não deixe de mostrar a sua opinião. Adeque ao tipo de texto que a banca está pedindo e parta para o abraço. Agora, vamos entender os parágrafos de desenvolvimento. Como é que a gente faz para criá-los? Gente, a gente tem um argumento, certo? O argumento é o que a gente chama de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia principal do parágrafo. Depois disso, tá? Ponha uma explicação sobre aquele tópico. Por que uma explicação, professor? Porque todo tópico frasal ainda é subjetivo. O nosso dever como escritores de uma redação é transformar uma ideia subjetiva numa ideia objetiva. Uma ideia subjetiva numa ideia objetiva. Sair desse campo do abstrato para esse campo do concreto. Então, colocou o tópico frasal, colocou o argumento, ponto. Explica, ponto. Se quiser, dá uma reexplicação. Não é necessário. Mas o outro conselho que eu dou para vocês é usar algum exemplo. Por que o exemplo? Porque o exemplo vai dar essa concretude, vai tirar o argumento desse campo abstrato e jogar para esse lado concreto. Com isso, o leitor passa a ter uma certeza, a partir daquele exemplo, somado com aquela explicação diante do argumento, tá? Ele vai ter uma certeza mais exata. É nessa certeza que o leitor vai se respaldar para entender o teu texto. Toda certeza cria uma exatidão. Não esqueça isso. Olha a certeza que eu estou te dando. Toda certeza cria uma exatidão. Isso é algo inerente a quem escreve um bom texto. Toda vez que a gente tem um bom texto é porque ele conseguiu dar essa exatidão do pensamento dele. Se a coisa fica confusa, se a coisa fica ainda inexata, se esse texto seu ainda está subjetivo, com certeza você vai ter problemas na hora da correção de sua redação. Agora, como as ideias se conectam? As ideias se conectam por um sentido de lógica. Estipule um sentido de lógica para o seu texto, uma lógica que vai fazer com que os argumentos se unam e depois já comece a pensar na finalização, porque é um resultado lógico disso tudo. Se a gente pensar, quanto vai dar 2 mais 2? 2 mais 2 vai dar raiz de 16. Se a gente entender bem, por que eu falei raiz de 16? Porque é exatamente o mesmo resultado. Você, como criador de um texto, tem que fazer o leitor ampliar o ponto de vista dele. Olha o que eu acabei de falar, fazer com que o leitor amplie o ponto de vista dele. Então, toda vez que a gente for criar um texto, crie uma linha de raciocínio que se baseie num raciocínio de lógica. Um elemento somado a um outro elemento que vai dar um resultado esperado em certos casos. Por que isso? Porque isso vai mostrar, uma vez mais, a exatidão do nosso pensamento. Claro que a gente pode criar ideias 1000, mas todas as ideias, querendo ou não, têm um fundo racional, têm um fundo de razão. Independente se for uma ideia filosófica, uma ideia pequena ou qualquer outro tipo de ideia. Vamos sempre usar um sentido de lógica. Agora, vamos entender a finalização. Gente, como é que a gente vai criar um parágrafo de finalização? Lembra que eu falei do desenvolvimento? 2 mais 2 vai dar raiz de 16? O problema do parágrafo de finalização é ele ficar óbvio. Então, o conselho que eu dou aí, já que você fez essa análise lógica, a gente no parágrafo de finalização pode usar uma metáfora, pode estender a problemática, pode criar um novo questionamento. Para quê? Para que esse parágrafo se torne mais interessante, não ficar restrito demais em mostrar o resultado.
Crie uma nova problemática, questione, mostre uma possível solução, pois dessa maneira esse parágrafo de finalização, esse parágrafo de conclusão, como também é chamado, vai ficar um pouco mais belo. E esse conceito de beleza, já que a gente já leu um texto muito bem escrito, vai casar com aquele parágrafo de introdução, tá? Aquele parágrafo de introdução que já mostrou uma ideia sobre finalização, e assim o seu texto vai receber aplausos. Agora vamos ver um clipe sobre a música Miséria S.A. do Rapa. Senhoras e senhores, pedindo por necessidade, pois temos irmão doente em casa. Qualquer trocadilho é delicinha. Vou agradecendo antes de vazar aqueles que não puderem contribuir. Deixamos também o nosso mundo. Obrigado pela boa vontade e atenção dispensar. Bom dia, passageiros, aqui seja a miséria S.A. que acabou de falar. Bom dia, passageiros, aqui lhes deseja a miséria S.A. que acabou de licença. Agora vamos para a nossa parte prática, analisando o tema. Gente, escutamos essa música do Rapa, Miséria S.A. Agora vamos fazer a análise do tema. A imagem dos negros para a sociedade contemporânea. Durante todo o percorrer do século XX, a gente viu que o negro sofreu tanto quanto ele sofreu no século XIX. E o que a gente está tendo agora no século XX, no nosso século passado, tá, é que esse negro ainda está sendo colocado à margem da nossa sociedade. E a música Miséria S.A. reflete um pouco dessa condição do negro, o que ainda persiste no nosso mundo. Claro, a gente já está prezando por liberdade, por igualdade e fraternidade durante muito tempo. Mas será que essa liberdade, igualdade e fraternidade está realmente existindo? Vê, esse questionamento que eu acabei de levantar já é uma estrutura, já é uma busca pela análise do meu tema. Você vê, eu estou levantando um novo questionamento que vai indicar uma parte da linha do meu raciocínio, tá? Uma parte do meu tópico frasal, das minhas ideias, do íntimo da minha redação, e que eu começarei a pensar argumentos para mostrar isso. Você vê, nesse caso que eu levantei agora, eu vou dar uma sequência histórica à minha redação. Lembra na busca daquela frase que vai se remeter ao tema? É agora que eu estou fazendo esse trabalho, captando esses detalhes, tá? Para eu conseguir produzir o meu texto. Depois, eu só vou dar um sentido de lógica a ele. Levantar alguns detalhes da história antiga e recente dos negros. Gente, olha o que eu acabei de falar. Levantar alguns detalhes da história antiga dos negros, da história antiga e do agora, da história dos negros. Gente, para que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso para criar essa comparação entre o que já aconteceu e o agora. Você vê, a nossa linha de raciocínio do texto vai se dar por essa comparação, por esses elementos antigos, por esses detalhes antigos, certo? E pelo agora. Por isso da importância da história no nosso currículo escolar e da importância da gente não perder o contato com leitura de jornal. A leitura de jornal é esse elemento fiel do cotidiano da gente. Agora, vamos desenhar uma possível relação com o futuro. Agora, estipulando essa nova comparação, depois de a gente já ter feito uma comparação do passado com o presente, vamos supor como é que vai ser o futuro dos negros. Será que eles vão ter realmente respeito? Será que eles realmente vão ter igualdade com o resto da sociedade, igualdade com todo mundo? Será que a gente tem como buscar isso? Será que há uma esperança verdadeira? O seu texto vai ter que também dar um pouco dessa elucidada, dar um sentido de esperança para esse povo que está tão sofrido, tão oprimido. E a gente não pode mais viver essa opressão. Gente, agora vamos para a nossa dica de estudo. A nossa dica de estudo vai ficar, uma vez mais, no livro de José de Nicola, Língua, Literatura e Redação. Por que esse livro? Esse livro, ele é um aporte primordial, ele é um livro de um contexto muito bom sobre criação de redação, sobre o uso da língua e sobre literatura, o que vai ser muito bom para a gente na hora de escrever alguma coisa.